sentido uma alegria no meu coração. Nesses últimos dias, nós temos ministrado de forma bastante intensa a palavra de Deus, e a alegria que eu tenho no meu coração é porque nós temos falado sobre Jesus. Ele tem sido o centro de tudo. Tudo o que nós falamos tem apontado para Jesus. Desde palavras lá no Antigo Testamento, tudo o que nós temos falado aponta para Jesus. Interessante é que a vida de Jesus aponta para nós. A realidade de Jesus agora é a nossa realidade. O tema dessa mensagem é Cristo, minha vida. Hoje nós estamos felizes, mais do que nunca. Eu creio que a vida no Evangelho é assim, é de glória em glória, até se tornar dia perfeito. E hoje nós celebramos a ressurreição. Jesus, ele ressuscitou. E para mim, particularmente, essa mensagem da ressurreição, ela é a mensagem mais importante. Para mim, é a data mais importante. É claro que nós devemos celebrar todas as datas que diz respeito a Jesus, desde a fundação do mundo. Tudo é importantíssimo para as nossas vidas, tudo fala aos nossos corações. Nós celebramos o nascimento de Jesus, a vida de Jesus. Nós celebramos tudo o que ele fez em seu ministério. Celebramos a sua morte na cruz, que acabou, destruiu com aquilo que nos separava de Deus. Agora não há mais separação entre nós e Deus. Nós somos um com ele. Mas a obra só teve um fim quando Jesus ressuscitou. E ele subiu aos céus com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. E ele se assentou à destra de Deus. O se assentar de Jesus à destra de Deus é ele dizendo a nós: está completo, está feito. Eu consegui, eu conquistei. Agora viva a vida abundante que eu tenho para você. A vida da ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E eu creio que se nós não entendemos a vida da ressurreição, que vem depois da cruz, se nós não entendemos isso, se nós não vivemos essa vida, a nossa pregação e a nossa fé, elas são vazias, elas são infrutíferas. É claro que nós cremos na ressurreição de Jesus, mas muitas vezes nós não entendemos que mensagem isso traz para nós e como isso altera, muda a nossa forma de viver. E se nós não entendemos isso, a nossa vida ela se torna infrutífera. Mesmo a nossa vida cristã, ela se torna vazia, ou ela se torna uma roda gigante, uma vida de altos e baixos. E com certeza não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Mas Jesus, ele ressuscitou. E aqui se encontra a boa nova do Evangelho. A boa nova de que Deus enviou o seu Filho, que nasceu em semelhança de homem, que viveu uma vida perfeita, cumpriu toda a lei, todo o mandamento, e que morreu, mas não apenas que morreu, ele também ressuscitou. Ele venceu a morte e todos os poderes de morte que tentam vir contra as nossas vidas, e porque ele venceu, nós também vencemos. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e aquele que nos amou é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A morte não pôde conter Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Lá em Ezequiel, capítulo 18, no verso 4, diz: a alma que pecar, esta morrerá. Em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Por isso a morte não teve poder sobre Jesus, porque ele não tinha pecado. Porque a lei diz: olha, a alma que pecar morrerá. Jesus não pecou, Jesus viveu uma vida perfeita. O salário do pecado é a morte, ou seja, Jesus, ele não poderia morrer, ele não teria como receber como recompensa a morte, porque ele não teve pecado algum. A Bíblia diz que ele carregou os nossos pecados, e que os nossos pecados, nossas transgressões estavam sobre ele, mas nunca estava nele. Ele sempre foi santo, perfeito, homem completamente justo, e um justo morreu para justificar todos nós, aqueles que mereciam o salário do pecado, que é a morte.
Aqueles que pecaram e mereciam morrer, Ele nos justificou e agora nós temos uma nova vida. Quando nós falamos da ressurreição, não tem como não começarmos falando da cruz. A realidade da cruz. A cruz, ela foi um marco na história. Ela é um divisor de águas em toda a eternidade. Imagina a eternidade de alguma forma. Use a sua criatividade. No meio dessa eternidade, no meio dessa história, há uma cruz. E isso é o divisor de águas. A cruz, ela muda completamente tudo o que vem antes daquilo que vem depois. A cruz, ela é o ponto central de tudo. Existe uma realidade antes da cruz. Existe uma realidade completamente diferente depois dela. E quando nós olhamos para a nossa vida individualmente, a cruz, ela muda completamente a vida daquele que crê. Assim como ela é um marco na eternidade, um divisor de águas, ela é um marco na sua vida, na minha vida. Se você crê em Jesus, se você crê no Evangelho, isso muda completamente a sua vida, muda completamente a sua experiência, o seu modo de viver. A Bíblia nos ensina que foi para isso que Jesus veio. Foi para a cruz que Jesus veio. Lá em João capítulo 10, no verso 18, Jesus diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou voluntariamente. Nós estamos na semana da Páscoa e provavelmente você deve ter visto imagens, cenas, filmes de Jesus sendo crucificado. E muitos filmes retratam muito bem o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que ele se tornou uma ferida só, tudo. Ele se tornou apenas uma ferida. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi esbofeteado. Ele foi marcado, ele foi flagelado. Só que nós não devemos entender isso como um coitadinho que foi para a cruz. Não, Jesus, ele veio para a cruz. Ele veio para vencer aquele momento. Ele veio para superar aquilo e ele conseguiu. Ele venceu. Jesus, ele foi para a cruz não como um coitadinho, como um pobre qualquer, mas Jesus foi para a cruz como um rei que marcha para a sua coroa, um rei que marcha para o seu trono, como a Débora disse aqui no começo, que a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. Jesus, ele marchou para a cruz, foi para isso que ele veio. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro, ele se apresentou antes mesmo da fundação do mundo. Jesus, ele se apresentou como Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus, ele sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, ele se apresentou como Cordeiro. Ele sabia que nós falharíamos, mas ele se apresentou como Cordeiro, aquele que venceria o pecado em nosso lugar. Ninguém tomou a vida de Jesus por força. Ele a deu voluntariamente. Ele a deu espontaneamente. Essa é a realidade do amor de Jesus por você. Ele deu a vida dele por você espontaneamente. Ele deu a vida por você voluntariamente, porque ele te amou. A Bíblia diz que ele nos amou e ele nos amou até o fim, ao ponto de se entregar completamente por nós na cruz. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos disse para Jesus: olha, você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida? E Jesus respondeu para ele: você não teria poder se do alto não te fosse concedido. Do alto foi concedido. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5:21, que ele foi feito pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E é por isso que Isaías 53 já havia profetizado que ao Senhor agradou moê-lo. O que foi agradável ao Senhor? Moer a Jesus. Porque ele faria de Jesus pecado, Jesus assumiria a nossa posição. Hoje nós possamos assumir a posição que ele conquistou para nós. Jesus conquistou essa posição para você. Não é sobre o quanto você pode fazer, ou quanto mais você consegue chegar perto disso, ou conquistar mais disso. Não, ele conquistou e ele é o sacrifício perfeito,
único sacrifício, suficiente, mais do que suficiente. E agora Ele espera que você assuma a posição que Ele conquistou por você. Ele assumiu sua posição, seus pecados, seus erros, suas falhas. Ele levou sobre si. Ele tomou sobre si o castigo que era devido a nós. E agora Ele espera que nós tomemos a posição que é dele, a posição que Ele conquistou para nós na cruz. Na cruz, em primeiro lugar, Jesus ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. A Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e iniquidade dos homens. A alma que pecar morrerá, o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que a ira de Deus deveria vir sobre o pecado. A iniquidade, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a iniquidade e pecado dos homens. Então Jesus, ele se tornou pecado, ele foi feito pecado para tomar a ira de Deus no nosso lugar, para que hoje você possa viver uma vida onde não há ira, onde Deus não está bravo nem zangado com você. Deus olha para você com um olhar de amor, um olhar de graça. Ele pode olhar para você e falar: você é o meu filho, você é minha filha, você tem livre acesso a mim. Por isso Ele vai dizer: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos darei alívio, eu vos darei descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso descanso, o descanso para as nossas almas. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar, a ira que deveria vir contra o pecado, porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecado. Olha quão louco é isso. Imagina que você conhece uma pessoa que está muito doente. Ela está a ponto já de falecer. Você ama aquela pessoa. E porque você ama tanto aquela pessoa, você odeia tanto aquela doença. Essa é a verdade de Jesus sobre nós. Quando Ele olha para o pecado, Ele odeia tanto o pecado. Porque Ele nos ama tanto, que Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho. Jesus foi capaz de vir, nascer de uma mulher, viver uma vida de um ser humano e tomar em nosso lugar a doença que nos era devida, as enfermidades que eram devidas a nós. Ele foi capaz de morrer para que nós possamos viver a luz. Nós aprendemos aqui na sexta-feira, quando o Alisson estava ministrando, ele falou algo muito interessante. Ele disse que pela primeira vez na Bíblia, a oferta foi maior do que o sacrifício. Quando nós olhamos para a história bíblica, de Gênesis até Mateus, em todo o Antigo Testamento, nós vemos que sempre que vinha o fogo de Deus, o fogo era maior do que o sacrifício. Nós vemos o exemplo de Elias, que o próprio Alisson usou. Ele faz o altar lá junto com os profetas de Baal, desafiando os profetas de Baal. Ele faz o altar com 12 pedras, ele coloca a água, e quando ele ora para que o fogo vem e consome tudo. Consome o sacrifício, mas consome também a água, consome também a pedra, porque o fogo sempre era maior do que o sacrifício. Mas quando nós olhamos para Jesus, o sacrifício foi maior do que o fogo da ira de Deus. Por quê? Jesus, ele não morreu pela ira de Deus. Jesus, no final da cruz, ele diz: Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus quem entregou o seu espírito. Porque ele resistiu à morte. Ele ficou naquela cruz aproximadamente 6 horas, pendurado naquela cruz, ferido pelos nossos pecados, flagelado. Mas a morte não teve poder sobre ele. Mas ele sabia que ele tinha que morrer para consumar, para sepultar o nosso pecado e o velho homem. Então lá no final ele diz: está consumado. Depois ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O sacrifício é maior do que a ira. Por isso a Bíblia pode dizer que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus, ele é mais do que suficiente. Jesus, ele não apenas pagou pelos seus pecados, mas a graça superabundou sobre os seus pecados. Nós estávamos conversando aqui na sexta-feira mesmo. E imagina que você tivesse uma dívida de R$1 trilhão. Como você poderia pagar isso? Certamente você não poderia.
Jesus, ele veio. E ele não deu apenas R$ 1 trilhão pela sua dívida. É como se ele desse 100 trilhões de reais pela sua dívida. Infinito vezes infinito. Infinitamente vezes mais do que aquilo que você devia. Porque a graça superabundou sobre o pecado. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Glórias a Deus por isso. Em segundo lugar, na cruz, Jesus, ele puniu o nosso pecado. Em Romanos 8, versículo 3 diz que ele condenou o pecado na carne. Ele foi feito pecado e ele condenou o pecado na carne. Isso significa que quando Jesus estava sendo flagelado, Jesus estava sendo esbofeteado, quando Jesus estava sendo cuspido, enquanto as pessoas estavam dizendo: olha, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Enquanto ele estava passando por tudo aquilo, quando ele estava apanhando, na verdade não era ele, era a ira de Deus moendo o nosso pecado, porque ele foi feito pecado e porque ele condenou o nosso pecado em sua própria carne. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, encravando-os na cruz. Colossenses 2:14. Ele cancelou todo o escrito de dívida que havia contra você e que constava de ordenanças. Ele acabou, aniquilou com tudo isso. Ele os encravou na cruz. Tudo que era contra você, tudo que Satanás podia chegar diante de Deus e acusar você, ele encravou. Por isso, a mensagem da nova aliança é: dos seus pecados não me lembrarei mais. Não é porque Deus se faz de desentendido, não. É porque ele moeu o seu pecado. E por isso que ele pode não se lembrar mais do seu pecado, se você crê na boa nova do Evangelho, se você crê em Jesus. E em terceiro lugar, na cruz, ele venceu as maldições. Quando nós olhamos para Gênesis, nós entendemos o porquê de tanta enfermidade no mundo, o porquê de tanta maldade, o porquê dessa pandemia, o porquê de tantas coisas ruins, por causa do pecado do homem. E a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e ela iria produzir espinhos, como prova disso. O que Jesus levou em sua cabeça quando ele foi crucificado? Coroa de espinhos. Era Jesus dizendo: aquilo que foi amaldiçoado a terra, agora eu estou levando a maldição da terra sobre mim. Isso quer dizer uma coisa: você não está numa terra amaldiçoada, você está numa terra abençoada se você crê em Jesus. Você não está numa terra de miséria, você está numa terra que mana leite e mel. Que Jesus levou as maldições do nosso mundo sobre si. Por isso quando você está em Jesus, você está em um lugar onde você produz a 100 por uma. Você não simplesmente planta e colhe, você colhe muito mais do que aquilo que você planta. Como é a promessa de Deus lá em Gênesis para Isaac: olha, você colherá 100 vezes mais do que plantar. Uma semente que você plantar, você vai colher 100 vezes mais. Você crê em Jesus, você está numa terra tão abençoada. Isso é para todas as áreas da sua vida financeira, saúde, todos os tipos de provisão que você precisar. Jesus superabundou sobre o pecado, ele pagou sua dívida, mas ele te deu muito mais ainda. Ele tem uma vida abundante para você. Mas a morte não foi o fim da história. A Bíblia nos conta que no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Glória, a morte não pôde contê-lo. Isso quer dizer que nós devemos estar tão conscientes da ressurreição quanto nós somos conscientes da cruz. Nós muitas vezes ficamos tão conscientes da cruz e isso é maravilhoso. Mas, de certa forma, nós transformamos a mensagem da cruz numa mensagem penosa, numa mensagem difícil, numa mensagem que, ao invés de ser a boa nova do Evangelho, aquela boa nova que traz paz e traz vida, onde o jugo não é pesado, mas é suave porque ele carrega conosco, onde tudo fica leve, se torna um peso, porque nós não entendemos a mensagem da ressurreição. Nós precisamos estar
conscientes do que Jesus conquistou por nós quando Ele ressuscitou. Nós estamos depois da cruz. Jesus, Ele morreu mais ou menos 2000 anos atrás. E nós estamos depois da cruz. Isso quer dizer que a vida de Cristo agora é a nossa vida, é a nossa realidade. Essa deve ser a nossa experiência. O que é verdade sobre Jesus se torna uma verdade sobre nós agora, porque nós estamos nele. Romanos 6,4 diz assim: fomos sepultados com Ele no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado, andemos nós em novidade de vida. Assim como Cristo morreu de uma vez por todas na cruz, quando nós cremos em Jesus, nós morremos de uma vez por todas, e nós ressuscitamos para uma nova vida. É a vida da ressurreição. Nós fomos sepultados e agora nós renascemos. Colossenses 2, 9 e 10 diz assim: nele habita a plenitude da divindade. E o versículo 10: nele estamos aperfeiçoados. Jesus nos tornou justos. Ele nos fez justiça de Deus. Ele nos tornou perfeitos. Hebreus 10, 14 vai dizer isso. Que com um sacrifício Ele aperfeiçoou sempre os que vão sendo santificados. Mas nós confundimos um pouco. Nós achamos que ser justo é o contrário de pecado, e não é. Estar em justiça é o contrário de condenação. Santidade é o contrário de pecado. Quando eu estou em justiça, não tem como eu ser mais justo. Porque ou eu sou 100% justo, ou eu sou 100% condenado. Não há um meio termo. Não há, olha, eu estou quase condenado agora. Não existe isso. Ou você é condenado, ou você é justo. E em Cristo Ele te fez justo. E quando você é feito justo, então você passa a se tornar, a ser santificado pelo Espírito de Deus. E a santificação é o contrário de pecado. Você está justo, porque você crê em Jesus. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Isso vem de vós, é dom de Deus. Vem de obras, para que ninguém se glorie. Vem dele, porque ele conquistou, porque ele fez. Eu recebo, eu aceito a dádiva da justiça, o dom gratuito de Deus, que é a salvação em Cristo. Nele nós estamos aperfeiçoados. Colossenses 2, 10. 1 João 4, 17 diz: porque qual Ele é, somos nós neste mundo. A Bíblia não diz, olha, qual Ele foi. A Bíblia diz qual Ele é. Quem é Jesus? Aquele que ressuscitou, aquele que venceu, está assentado à destra de Deus, e tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Qual Ele é, como Ele é agora, não como Ele era antes. Porque quando Ele veio na terra, a Bíblia diz que Ele foi feito um pouco menor do que Deus. Ele se tornou homem. E nós podemos tirar muitas lições disso. De todo o Evangelho, Jesus nos ensina a, como homem, vivermos uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. Mas qual Ele é, somos nós nesse mundo. Como Ele é agora, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que triunfou. Aleluias. Qual Ele é, somos nós neste mundo. Nós não seremos como Ele é lá na eternidade somente. Nós não seremos como Ele é lá no milênio, em qualquer outro momento. Não, somos nós agora, aqui e agora. Eu estou nele. Eu sou justiça de Deus. Assim como Jesus é justo, eu sou justo. Assim como Jesus é filho, eu sou filho. Assim como Jesus é amado pelo Pai, eu sou amado pelo Pai, porque a vida dele é a minha vida. A própria vida de Deus flui em mim. A ênfase do Novo Testamento é em Cristo. Em todo momento Paulo está falando, olha, vós que estáis em Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele não diz Cristo e vós, a esperança da glória. Ele diz Cristo em vós. Cristo está em nós. Essa é a esperança da glória. Essa é a esperança para esse mundo que está aguardando com uma ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Assim como Jesus é filho de Deus. E assim como Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, nós como filhos de Deus estamos aqui para destruir as obras do diabo, para destruir as mentiras que falam a respeito de Deus,
Que Deus é mau, que Deus está zangado, que Deus isso, que Deus pune, que Deus castiga, que Deus faz isso. Deus corrige aquele a quem ama. Um pai corrige o seu filho. A correção de Deus, ela vem pelo amor, para nos colocar no trilho. Nós estamos fora do trilho e Ele vem e renova a nossa mente para nós entrarmos no trilho. Deus, Ele é um Deus de amor. Nós estamos nele, por isso Deus nos vê como o ramo de uma videira. Você está nele. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Ele é a videira, nós somos os seus ramos. Isso quer dizer que nós provamos de tudo que vem dele. E produzimos frutos quando nós provamos do que vem dele. Quando nós nos alimentamos daquilo que é próprio da videira, nós vamos produzir um fruto da videira. Se você precisa se alimentar de Jesus. Quando nós entendemos a vida de Jesus, após a cruz, depois da cruz, nós entendemos então quem nós somos. O quanto Jesus é amado. Quando nós entendemos o quanto Ele é vencedor. Quando nós entendemos a sua posição no céu, nós entendemos quem nós somos agora, qual é a nossa identidade. Deus não nos vê conforme o nosso desempenho de vida, mas conforme o nosso nascimento. É que nós muitas vezes nos confundimos, porque nós estamos tão no centro das nossas vidas, que tudo depende de nós. Nós aprendemos assim, crescemos assim, é a lei do mundo. Por isso Paulo vai dizer, olha, renove o pensamento de vocês. Não pensem como o mundo, não sejam transformados pela forma, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, por meio do Evangelho. Nós não devemos pensar como o mundo, mas nós estamos tão no centro, que nós colocamos o nosso desempenho como centro. E é aqui que tem o problema. Que quando nós nos colocamos como centro, meu desempenho como centro, eu por muitas vezes vou falhar. Eu jamais vou chegar à medida da estatura de Cristo. É impossível. Mas Deus, não é dessa forma que Deus pensa, por incrível que possa parecer. Deus, Ele nos olha conforme o nosso nascimento. Nós nos confundimos, porque nós achamos que nós nos tornamos pecadores quando nós pecamos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Romanos 5,12 diz isso. Vamos ler esse texto. Romanos capítulo 5, verso 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Olha só, nós nos tornamos pecadores quando nascemos, por causa do pecado de Adão. Adão, ele era o nosso representante, cabeça de raça, o cabeça da humanidade. A Bíblia nos ensina que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas depois, a Bíblia ensina que depois que Adão pecou, Adão gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança, e não mais conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós nascemos no pecado. Nós somos pecadores por nascimento. E é por isso que Jesus vai dizer para Nicodemos, como foi ministrado ontem pelo Wilson, necessário vos é nascer de novo. Isso quer dizer que se você estiver ainda vivendo em Adão, você pode tentar. O pecado sempre estará em você. Mas quando você está em Cristo, ainda que você falhe, ainda que você erre, você continua em Cristo. Se você continuar crendo nele. Em Cristo nós nascemos de novo. Ele é o nosso representante agora. Olha o que diz Romanos 5,17. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha o que Paulo está dizendo para nós, olha o que o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Se por causa do pecado de Adão vocês foram feitos pecadores, muito mais agora, por causa de um ato de justiça de Jesus, vocês serão feitos justiça de Deus. Vocês recebem a abundância da graça e o dom da justiça, e por isso vocês podem reinar em vida. Quantos querem reinar em vida? Nasça de novo. Nasça em Jesus. Agora Ele é o seu representante.
E aí você pode pensar, muitos podem pensar, mas ainda falhamos, ainda pecamos. Sim, isso é uma verdade. Mas pense comigo, se a obra de Jesus na cruz fosse para que aquela pessoa que cresce em Jesus nunca mais fizesse pecado algum, nunca mais pecasse, então Jesus teria falhado. Porque qual é a pessoa, cite uma pessoa para mim, que depois de ter crido em Jesus nunca mais pecou? Quem nunca mais falhou? Quem nunca mais errou? Pois que creu em Jesus. A obra de Jesus é nos trocar de posição. Ele nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado. Deus nos tirou de um lugar e nos colocou em outro lugar. Isso não quer dizer que nós estamos completamente limpos agora. Ainda podem haver falhas, ainda podem haver coisas que vão ser transformadas à medida que eu contemplo a Ele. 2 Coríntios 3,18, nós somos transformados à medida que contemplamos Jesus, mas é impossível contemplarmos Jesus quando nós estamos numa vida de pecado, porque nós vamos olhar para nós, para o nosso erro, para a nossa falha. Agora, quando eu entendo essa verdade, eu entendo que eu estou no reino do Filho amado, e que eu sou tão amado quanto Cristo, então eu começo a contemplar Cristo. É verdade, eu ainda posso falhar, é verdade, mas eu continuo olhando para Jesus, e eu vou sendo transformado de glória em glória. Ele nos transformou, Ele nos mudou de posição. Agora nós estamos em Cristo. Sabe, é possível que há pessoas que estejam aqui agora, entenderam que é a justiça de Deus, entenderam o amor de Deus por si, e que ainda tem algum vício. É possível que esteja alguém aqui ainda, que ainda tem algum pecado, mas à medida que essa pessoa que estiver aqui for ouvindo de Jesus, for conhecendo Jesus por meio da Bíblia, por meio da oração, por meio de um relacionamento intenso com Deus, que é impossível de se viver esse relacionamento intenso com Deus estando aqui, essa pessoa que está aqui, ela vai ser lavada, vai ser purificada. A questão é onde você está. A questão é para onde você está apontado. Pense que aqui é uma vida de santidade, e aqui uma vida de pecado. Você pode estar até aqui, mas muitas vezes você está olhando para lá. Você fica, posso, não posso, vou, não vou. Uma hora você vai. Mas há pessoas que podem estar aqui ainda, vivendo uma vida de pecado. Estavam apontados para o mundo, vivendo conforme o pensamento do mundo, mas elas foram transformadas pela renovação do seu entendimento. Então elas viraram, elas estão agora apontadas para uma vida de santidade. E à medida que elas contemplam a Jesus, olham para Jesus, elas se tornam como Jesus. Às vezes nós ainda vivemos uma vida de circo, de pecado. Primeiro porque nós ouvimos pouco ou nada sobre a realidade que nós temos agora em Cristo. Olha o que Romanos 6:11 vai dizer. Considerai-vos mortos para o pecado. Paulo ele não diz assim, olha, tente não pecar. Paulo está falando, se considere morto. Agora você está aqui. Se considere, mude a sua mente, entenda que você morreu para o pecado. A vida que você viveu no pecado já foi o bastante, já acabou, como Pedro vai dizer. Agora você está numa nova vida, uma nova realidade. Você está apontado para Ele. Você está olhando para Ele. Por isso, se considere morto para o pecado. Muitas vezes nós não entendemos que agora a nossa batalha, na verdade, é o bom combate da fé. Nós, sabe, não temos uma luta contra demônios, diabo, isso aí tudo já foi vencido, está debaixo dos pés de Cristo. Nós simplesmente vamos subjugando esses poderes que se levantam, porque esses poderes se levantam. Mas nós vamos subjugando porque nós estamos em Cristo. E Cristo venceu todo o principado, potestade. Colossenses diz que Ele triunfou sobre eles na cruz. Ele os expôs à vergonha. E se Cristo venceu, e se você é corpo de Cristo, isso quer dizer que mesmo que você seja o dedinho do pé de Cristo, você ainda está acima de todo o principado e potestade. Ele venceu. Então a nossa batalha é o bom combate da fé. E qual que é o bom combate da fé? É renovar a mente. É
a metanoia. Você entender que você é justo porque Jesus é sua justiça. Você entender que você é filho porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele é o espírito de adoção. Nós não recebemos espírito de escravidão, mas espírito de adoção, o qual clama: Abba, Pai. Eu sou justo porque Jesus é minha justiça. Eu sou filho porque o espírito de adoção vive em mim. E eu sou santo porque agora eu sou da família de Deus. Em 1 Pedro 2,9, ele diz: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso ministério, proclamar as virtudes de Deus, a glória de Deus, a sua vitória, a vida da ressurreição. É isso que nós fomos chamados para ser, para viver, para fazer. Jesus é a nossa justiça. Jesus é tudo em nós. Sabe, eu não sei se lá no céu Deus vai chegar para mim e dizer assim: Léo, mostre-me suas mãos. Deixa eu ver se você fez muitas coisas. Deixa eu ver se você é justo. A única coisa que eu vou ter na minha mão para mostrar é Jesus. Jesus é tudo. Porque tudo que eu sou, tenho e faço é pela graça de Deus. Ele é minha justiça. Ele me alcançou, Ele me amou primeiro. Ele é mais do que suficiente para mim. Como Paulo diz: olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Porque Paulo foi o apóstolo que provavelmente melhor entendeu a graça de Deus. Por isso foi o que mais fez também. Ele entendeu que não era ele, era a graça de Deus nele. Hebreus 12:2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Essa é a nossa batalha. Continuar olhando para Jesus. Sabe, mesmo quando eu estou aqui, de repente eu erro, eu peco, eu não devo mudar de posição. Eu errei, eu penso: puxa, eu errei, eu falei, eu devo continuar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. 2 Coríntios 10, de 3-5 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levanta o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse é o bom combate da fé. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Quais são as nossas armas em Deus? Jesus. As armaduras é Jesus. Jesus é. E o que nós lutamos para destruir fortalezas, que são pensamentos que tentam se instalar em nossas mentes, dizendo: você é um fracassado, você é um pecador, você não vai sair disso. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, todo sofisma, toda meia verdade. O que mais nós vemos hoje nos púlpitos são meias verdades. Falam do nome de Jesus, falam de coisas que Jesus fez, mas a essência do Evangelho não está em eu fazer o que Jesus fez, está em entender que Ele fez. E porque Ele fez agora, Cristo é a minha vida e Ele faz por meio de mim também. Por isso Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele não diz: o viver que eu vivo na carne, agora eu vivo me esforçando mais. Ele diz: eu vivo pela fé. Colossenses vai dizer: olha, da mesma forma que você começou, termine a carreira. Da mesma forma que você recebeu a Cristo, andai também nele. Como que você recebe a Cristo? Somente pela fé. Continua andando pela fé. Jesus, ele venceu a morte. A cruz é um marco na nossa vida. Jesus triunfou sobre a ira, sobre o pecado. Jesus triunfou sobre a lei na cruz. Sim, sobre a lei, porque Ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele triunfou sobre a lei e Ele triunfou sobre as maldições do mundo. Nós devemos estar conscientes da nova vida da ressurreição, a vida pós-cruz. Quando nós entendemos Jesus, nós entendemos quem somos. Agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 20. Eu quero gastar esses últimos minutos
falando de algumas palavras que Jesus falou depois da cruz. Você provavelmente já deve ter ouvido sermões, as palavras da cruz. É um sermão muito conhecido, muitos de nós ressignificamos hoje, pregamos, e é maravilhoso, uma mensagem tremenda de Jesus, as 7 palavras da cruz. Quero falar das palavras hoje, por ser dia de ressurreição, as palavras da ressurreição, aquilo que Jesus disse depois da cruz, depois de ter vencido tudo. João capítulo 20, versículo 15. João 20:15 diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? É aqui. Essa primeira palavra de Jesus. Depois ele aparece a Maria Madalena e ele diz: por que choras? Quem você procura? Isso significa que hoje, depois da cruz, que nós estamos do lado de cada cruz, mas nós não precisamos mais chorar o luto de Jesus. E nem precisamos ficar procurando Jesus como se Ele estivesse longe, distante. Ele está aqui conosco. Ele é o Deus Emanuel. Não vos deixarei órfãos, eu virei para vós outros. O Espírito da verdade, Ele estará em vós. Ele está conosco. Levante-se hoje. Não há luto mais. Levante-se hoje. Ele não está longe de você mais. Ele não está distante. Ele não está bravo, zangado com você. Mulher, homem, menino, menina, pai, mãe, por que choras? Por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Por que ficar pensando lá no passado sobre Jesus? Ficar procurando entre os mortos em algo que já passou. Ele está vivo. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele está vivo e Ele está conosco. Olha o verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluias. Paz e envio. São as próximas palavras de Jesus. A paz de Deus não é como a paz do mundo, que depende de circunstâncias, que depende de uma segurança imaginária que nós temos em nós mesmos, ou em algo que nós pensamos ser a nossa segurança. Por exemplo, emprego. Nesses dias de pandemia nós temos visto isso. Talvez o nosso emprego, nossa empresa era a nossa segurança. Tudo foi abalado. Talvez ir na igreja domingo após domingo era a nossa segurança. Foi abalado, tudo mudou. Mas a paz de Deus não depende de circunstâncias, não depende de uma segurança imaginária, nem dos nossos próprios sentimentos. Hoje eu estou em paz, hoje eu não estou. Não. A paz de Deus depende de Jesus dar essa paz, que está sobre todas as coisas, sobre sentimentos, sobre uma segurança que você tenha, sobre circunstâncias. Está além de tudo, acima de tudo, e depende de Jesus dar a você. E Jesus escolheu dar essa paz a quem crê. Por isso Paulo pôde dizer: olha, eu sei viver com muito, sei viver com pouco. Nada mudava o estilo dele de viver, porque ele tinha uma paz que excedia toda a compreensão humana. Por isso quem está em Cristo hoje não tem medo. Não tem medo. É claro que se cuida, é claro que a nossa fé é uma fé racional, mas não tem medo. Não tem medo. Sabe que Deus está cuidando nos mínimos detalhes, que Ele conhece a nossa vida, conhece a nossa história, que Ele nos ama. Se você estava com medo, venha para Jesus hoje. Saia desse medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor diz: olha, eu não te desampararei, eu cuidarei de você. Você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado. Ele diz sobre o envio: da mesma forma que eu fui enviado, eu envio você. Olha só como que Jesus foi enviado. 2 palavras: em glória e em amor. João 17, 21 e 22. Ele diz: eu vos dou a mesma glória que o Senhor me deu. E lá no final do versículo 22 ele diz: para que entendam que eles são tão amados quanto eu sou amado. Depois você pode ler João 17, 21 e 22. E Ele nos envia nessa mesma glória. A glória que fez mortos ressuscitar, fez cegos enxergar, fez doenças ir embora. Nós como igreja estamos aqui no mundo hoje para isso, para crer
crer na cura e nessa situação específica de pandemia, crer que Deus quer curar. Nós estamos na mesma glória, nós precisamos tomar posse disso. E também no mesmo amor, Jesus ele dizia isso: olha, graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Esse é o amor de Deus por Jesus, e é o mesmo amor que Ele entrega para nós. João 20:22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O sopro de Deus de novo. Quantos se lembram do sopro de Deus lá no Éden? Quando Ele formou o homem do pó da terra e Ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. No sopro de Deus lá no Éden, Ele estava criando o ser humano. E aqui no sopro de Jesus, após a cruz, na ressurreição, Ele estava recriando o ser humano. Deus estava de novo fazendo algo novo. Assim como lá no princípio Ele lançou as bases do mundo, os fundamentos, as montanhas, sol, lua, estrela. Ele estava criando pelo poder da sua palavra, da sua boca, do seu sopro. Aqui em Jesus, quando Jesus sopra, Jesus está criando uma nova pessoa. Quantos querem o sopro de Jesus hoje em suas vidas? Ele está soprando em você. Ele está soprando e criando uma pessoa nova, uma vida nova. Ele diz: recebei o Espírito Santo. E Ele diz no verso 23: se vocês perdoarem os pecados, ser-lhes-ão perdoado. Se los retiverdes, los serão retidos. O que Jesus está falando? Ele estava falando do ministério da reconciliação. Se nós olharmos com perdão para as pessoas, haverá salvação. Mas se nós olharmos com um olhar de juízo, não haverá. Ele diz: se vocês perdoarem, serão perdoados. Se nós olharmos com um olhar de redenção para o mundo, se ao invés de ficarmos xingando pessoas e falando: olha, é por causa do pecado, é por causa disso, nós não entendemos Jesus e não haverá perdão. Mas se nós falarmos: olha, Deus quer refazer a sua vida, a sua história, Deus quer refazer a nossa nação, o nosso mundo, Ele nos ama, então haverá salvação. Qual mensagem nós temos pregado como igreja hoje? Eu quero encerrar lá em Mateus 28. Se você puder, abra comigo Mateus 28. Mateus capítulo 28. Quando Jesus aparece, Ele fala algo interessante. Ele diz assim, lá no verso 10: não temais, ide avisar a meus irmãos, que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Agora Ele diz: olha, vocês são os meus irmãos, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos. Aleluia. Mas Ele diz algo, Ele diz: voltem para a Galiléia. Por que Galiléia? Por que voltar para a Galiléia? Os discípulos, eles tinham voltado a pescar depois que Jesus havia sido morto. Jesus aparece e diz: olha, fala para eles voltar para a Galiléia. Por que Galiléia? O que aconteceu na Galiléia? Galiléia é onde tudo começou. Quando Jesus disse para Pedro: ei Pedro, eu te farei pescador de homens. Quando Jesus disse para os discípulos: ei, venha, me segue, vamos mudar o mundo. E aquelas pessoas comuns, pessoas simples, olharam para Jesus e viram pela primeira vez um olhar de aprovação de um rei, o olhar de aprovação de Deus. Ele diz: olha, voltem para Galiléia, volte para esse lugar de aprovação, de aceitação. Volte nesse lugar onde você se sentiu tão amado por Deus. Volte a esse lugar. Esse é o primeiro amor. Quando a Bíblia diz que nós devemos voltar ao primeiro amor, está falando sobre isso, sobre o amor dele por nós. João diz: olha, nisso consiste o amor. Eu gosto quando João faz isso, porque ele vai construindo, então ele dá uma frase: nisso consiste o amor. E eu acho, vai vir um texto falando de amor, e ele diz uma frase simplesmente, e ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Ele, mas em que Ele nos amou primeiro. Esse é o primeiro amor, e é por isso que Jesus fala para eles: voltem para esse lugar, voltem ao primeiro amor, onde vocês se sentiram aprovados, amados, aceitos. Voltem a esse lugar.
Olha o versículo 18 até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco a todos os dias até a consumação dos séculos. É a grande comissão. No Salmo 2, versículo 8, há uma conversa entre pai e filho, Deus e Jesus. E Deus diz assim para Jesus: pede-me e eu te darei as nações como herança. E quando Jesus diz aqui, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus estava dizendo: eu vim pedir aquilo que Deus me prometeu. Ele pediu todas as nações como herança. Por isso ele vai dizer para nós: agora vocês têm que ir, vão e discipulem, façam discípulos, batizem-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem tudo o que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa missão é reconciliar o mundo com Jesus, é pregar a boa nova de que o mundo na verdade já está reconciliado com Cristo. O mundo precisa entender isso, que não há barreiras entre Deus e nós, não existe mais barreira alguma. A única coisa que nos separava de Deus era o pecado, e o pecado foi desfeito em Jesus. Isso quer dizer que não há barreira. A única barreira que pode existir entre o mundo e Deus, entre um descrente e Deus, entre você e Deus, é isso que está entre as suas orelhas, a sua mente. Porque não existe nada. Por isso Paulo vai dizer: eu estou bem certo de que nada me separará do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Ele me ama, Ele me ama. Eu posso falhar sim, eu errei algumas vezes, eu estou caminhando de glória em glória, eu estou indo como a luz da aurora, até que ela se torne dia perfeito, sabe? Eu estou indo, eu deixo o que fica para trás, eu prossigo para o alvo, eu estou olhando para aquilo, para a vida de santidade, eu estou olhando para Jesus, eu estou sendo transformado, a forma dele, eu estou nele, ele me ama, nada pode me separar do seu amor. Essa é a vida da ressurreição, aquilo que ele tem sobre sua vida.